Viva Bem, Viva Bem. Apresentação, Catherine Giovanessa. Me conta, Magdala. Olha, lembrando que a nossa entrevista também está sendo transmitida vai ser reproduzida pela OK TV, canal 19, e também pela Soul TV, que é um canal de streaming na internet. Então, no país inteiro vão poder assistir sua entrevista. Que ótimo. Tá, agora não tem como, né? Isso aí. Tá cercado. Magdala, você foi para Brasília, né? Vamos começar por Brasília? Vamos começar por Brasília. Vamos em tópicos. Vamos. Você foi para Brasília, ficou lá uns de 3 terça a dias, sexta, né? De terça a sexta. Quinta, e o negócio aqui pegando fogo, menina. Menina, é verdade. Né? Eu falei que você foi terça, que eu falei com você? Foi segunda. Foi segunda, né? Foi segunda. E aí, você foi para Brasília, eu vi que você fez várias reuniões. Eu quero saber o seguinte: o que tem de novidade para o cabofriense que está esperando, né? Uma coisa boa acontecer? Eu sei que você pegou o governo andando. Na verdade, você pegou nos 40 do segundo tempo, tendo aí menos de 1 ano e meio para consertar a cidade. A verdade é essa. Então, o que você conseguiu de novo pra gente em Brasília? Então, o que acontece? Eu falo que é um desafio muito grande, né? Pra gente hoje no governo. A gente sabe da responsabilidade, né? Por isso que as pessoas até brincam comigo e falam assim: você não dorme, né, Magdala, mais. Realmente, a gente tem que olhar para uma população de mais de 200 mil habitantes, de pessoas que realmente esperam algo que melhore, né, Catherine? Uhum. A gente é otimista, né? Então a gente tem que se pensar sempre em melhorar. E essa minha decisão de ir a Brasília foi exatamente por isso, né? Hoje nós fizemos até uma explanação, né, lá no auditório da prefeitura, para que a gente pudesse passar para a população essa transparência, né? Porque eu acho que se é algo que eu prezo muito, é pela transparência. E nós, mulheres, nós temos essa característica, né? Uhum. Da gente gostar sempre de mostrar e comprovar para as pessoas essa transparência. Então, quando a gente entendeu que realmente a nossa cidade precisa de investimento e que hoje a prefeitura, ela está doente financeiramente, eu costumo dizer assim, que a prefeitura, ela recebe a receita do médico e ela precisa seguir aquela receita. E quando você não segue a receita, o que acontece? A gente, quando está doente, que a gente não segue a receita, a gente piora, né? A gente cria um problema maior. E isso foi o que aconteceu, infelizmente, com o nosso governo. A receita, ela não foi seguida, né? O medicamento, ele não foi tomado corretamente. Então, ela adoeceu cada vez mais. E quando eu vi que era necessário a gente buscar ajuda, eu falo que a gente precisa ser humilde para entender quando a gente precisa de ajuda. Então, conversamos, né? Entendemos que o ideal seria a gente buscar ajuda fora, para ver o que a gente consegue trazer para a nossa cidade, para que a gente possa ir melhorando a saúde dela. E assim, eu tive em Brasília, eu fiquei muito feliz mesmo, da maneira como eu fui recepcionada em Brasília, né? Uma mulher. E eu fico muito feliz, porque quando você falou do incêndio aqui na cidade... tá pegando fogo. A gente, na nossa cidade, eu sendo achincalhada do jeito que eu fui, e eu em Brasília sendo homenageada, né, numa cidade onde ninguém me conhecia, porque a Magdala Furtado, ela é muito nova dentro da política, né, uma pessoa com pensamento novo, pensamento de mudança. E quando a gente entende, e ao mesmo tempo que eu me senti muito feliz, porque foi assim, eu fui acarinhada, né? Por Brasília, pelos deputados, pelos ministros. E isso me deixou tão feliz, porque isso me deu uma força muito maior. Dá um fôlego, né? Nossa, e me fortaleceu muito, né, Catherine? Não tem como a gente não tocar nesse assunto. Cris Frazão pode me bater, mas vai ser
desvantagem, porque eu tenho um braço a menos. Agora fala, boa noite, Grace Kelly. Boa noite. Não ia perder a oportunidade do nosso comentarista. Quando ela, olha, ela viu assim, prefeita Magdala vai estar amando seu programa, nem é dia dela aqui hoje, mas ela vem. Boa noite, Catherine. Boa noite, a todos os ouvintes. Boa noite, prefeita. Sempre um prazer recebê-la. Eu pergunto ou você pergunta? Pode continuar. Eu cheguei na correria, interrompi vocês um pouquinho, mas já vi que estava ouvindo e entendendo já um pouquinho do assunto, e eu acho que é muito importante essa busca por parcerias, né, entre as esferas, né? Como já foi dito por mim com os secretários, né, da gestão, eu acredito muito que essa importância faz a diferença, até porque, Magdala, a gente falou antes, eu repito, Cabo Frio sempre foi a capital da região dos lagos, né? E essa potência precisa voltar a ser dessa forma. Então, você precisa reassumir isso aí. Isso só volta realmente hoje com a união das esferas, e eu acho que essa busca é muito importante. Bom, como você falou, você foi recepcionada lá, o que deu um fôlego, né? Eu vi porque eu te acompanho nas redes sociais, você sabe disso, até porque jornalista é aquele negócio, né? A Cris Frazão tá aqui, nossos colegas estão aqui, a gente já ganhou um jeito, né, de ter dinheiro fazendo o que o povo gosta de fazer, sabendo a vida alheia e contando sobre a vida alheia. Só que a gente fala a verdade. É verdade. Só que a gente fala a verdade. E nisso aí, a gente viu claramente, né, até o seu chefe de gabinete, eu pedi a Cris Frazão para que viesse aqui e desse o posicionamento da prefeitura. Infelizmente, eu estava em outro compromisso quando a Cris marcou a coletiva e não deu tempo de chegar à coletiva, mas eu estava assistindo. E a colega Renata Cristiane foi muito feliz na colocação dela, para vocês verem que a gente assistiu, né, no caminho que eu estava na estrada. E foi muito feliz porque, na verdade, foi marcada uma entrevista coletiva com a imprensa, com todo o respeito que eu tenho a você e seu trabalho, tá, Cris? Mas, assim, com pessoas sérias, tinham pessoas sérias ali, tinham pessoas sérias, mas para um assunto que, sinceramente, estava na cara, que era perseguição política. Foi uma coisa assim, de um amadorismo fora do comum, né? Sem contar o machismo estrutural que a gente viu. E o que mais me deixou, né, perplexa, Magdala, agora eu vou falar não com a prefeita, eu vou falar agora com a mulher Magdala, a pessoa que eu tenho intimidade de chamar de amiga no WhatsApp. Então eu vou falar com você o que me deixou mais perplexa foram os deputados do seu partido falar em impeachment enquanto você estava em Brasília e o caos aconteceu na sua cidade. Então, assim, eu fiquei perplexa e fiquei assim, se fosse um homem no poder, será que o posicionamento seria igual? Até porque a gente viu uma sequência de histórias mal contadas e em nenhum momento sendo dado brecha para que vocês dessem, né, a versão de vocês. Né? Em nenhum momento foi falado isso. O que aconteceu de fato? Aí vocês explicaram em toda a coletiva. Então eu quero saber, porque não tem como eu não te perguntar isso. Sei que o assunto está encerrado, mas os ouvintes perguntaram, porque muita gente não conseguiu acompanhar, né, a coletiva. Como você se sentiu? Então, você achou que foi mesmo uma perseguição? Isso eu acho que está bem claro, né, Catherine? Eu acho que eu até falei um pouco disso hoje na palestra aqui, num bate-papo, né, de mulheres, a gente encerrando aí esse mês de conscientização da violência contra a mulher, e eu falei um pouco disso. Eu falei que a mulher, ela sofre violência psicológica o tempo todo, que o que eu estou vivendo hoje é isso. É uma violência psicológica, né? Porque isso abala o psicológico de todos. E eu me senti muito atacada por conta de ter 2 deputados do meu partido, né? Porque os 2 deputados são do meu partido, são do PL, gravando aquele áudio, gravando aquele vídeo e falando aqueles absurdos. Por né? nada, na verdade, por nada. Nada, porque nada tinha acontecido. E isso me deixou, o que eu te falei, eu acho que o que supriu um pouco essa pressão
foi a homenagem que eu recebi na Câmara dos Deputados Federais, lá em Brasília. Porque no momento em que eles estavam falando absurdos contra uma mulher, né? Porque e dando força a fake news? Exatamente. E não, sem nem me ouvir, porque ninguém me ouviu. Na verdade, foi uma coincidência muito grande, né? Porque aconteceu aqui e no mesmo instante isso chegou até a 1h30, foi tão rápido, menina. 1h30. 1h30, eu contei. E isso ficou realmente assim, uma situação muito desconfortável, e eu acredito que para eles também hoje, porque o partido PL, ele defende essa liberdade da mulher, né? E vê 2 deputados do meu partido, porque na verdade eles não respeitaram a mulher e nem o partido. Exatamente. Né? Porque isso foi realmente absurdo. Eu para te dizer a verdade, eu não acreditei. Porque, na verdade, eu não tinha muito tempo de mexer no telefone, porque a gente estava trabalhando, né? Então, eu ia para lá muito cedo e voltava já 11 da noite, meia-noite. Então, eu já chegava muito cansada. E quando me falaram, eu falei, não, mas peraí, tem alguma coisa errada. Esses 2 cidadãos, deputados, são do meu partido. Não tem alguma coisa? E realmente eu fiquei muito decepcionada. Mas e foi tão engraçado que nesse momento eu recebi uma homenagem também, né? Assim, e isso me confortou muito, né? De saber que isso realmente é o que caracteriza uma perseguição política. O partido já se pronunciou? Não se pronunciou, na verdade, não me ligaram nem para saber o que estava acontecendo e nem para se desculpar pelo erro, né? Porque isso foi um erro. Gente, não, foi um boa, absurdo. desculpa, mas o PL está merecendo uma nota de repúdio, pois tá? É. Porque isso é machismo estrutural, pode Exatamente. falar. Então, assim, aquilo que a Renata falou, a gente não ouve nada, né? Não ouve nada. Não ouve, Não, mas isso que ao invés ela falou até da cerveja, né? Eu já ia falar, Renata, tu abre cerveja às 5 horas da tarde, cara, tá bem pra caramba. Pois é. Mas nem sexta, gente. Sexta é o termo. Ainda termina às 7, não tem como. E a gente entende, né, perfeitamente. E hoje, né, a gente está encerrando aí esse mês. E hoje a gente falou um pouco sobre isso lá nesse bate-papo, né, das mulheres, que a gente se reuniu para bater um papo e falar sobre isso. E que é isso que a gente enfrenta, como você falou. Se fosse um homem, né, eu tenho certeza que isso não teria acontecido. Mas como é uma mulher, a gente a vista sempre, né, como incapaz, sem capacidade, pessoas que não poderiam estar. E todos os dias a gente ouve isso, né? As pessoas tentam incutir na cabeça das pessoas, das outras pessoas, que isso é verdade, que a mulher ela não pode estar ali. Mas isso aí, Magdala, ela não pode ocupar essa posição. A gente já observou, eu vou deixar a Gleice tá louca pra falar também, mas a gente já observou também, eu que sou há bastante tempo da mídia, né? A gente já sabe, né? Separar o joio do trigo. A gente já diagnosticou que tem um grupo realmente, que se diz mídia, atacando veementemente o seu governo, né? Verdade. Com coisas assim absurdas. Então deve estar sendo muito trabalhoso, porque a comunicação tá tendo que toda hora tá desfazendo fake news. Gleice, eu não vou te cortar não, porque a Davizinha tá ali, ó, querendo jogar o comercial. Vai lá. Ai, logo na hora do meu telefone. Aí Não, depois ele corta o meu microfone e o problema é meu. É só para complementar mesmo, Catherine, essa fala, a gente sabe o quanto como mulheres na política a gente sofre o preconceito, né? E isso é uma luta diária nossa, mas eu também entendo que o que nos abala em alguns momentos nos fortalece para outras batalhas. Então eu acredito que foi isso que aconteceu, né? Enquanto Magdala estava sendo atacada em um momento, ela estava sendo homenageada em outro, criando forças para se reerguer e saber por onde vai. O que me assusta é porque Catherine me conhece, eu passei por uma perseguição muito grande quando assumi a Secretaria de Meio Ambiente na cidade de Arraial do Cabo, no meio de um caos danado. E eu sofri muito preconceito estrutural também.
E a minha fala sempre era que a minha resposta seria com o trabalho. E eu entendo que esse é o perfil da Magdala, por isso me identifico muito com a Magdala nesse sentido. Entendo que ela é de rua, que ela gosta de trabalho, mas me preocupa a sua blindagem, e falo isso porque já falei ao vivo, também fora da rua. Porque eu sei que rua a Magdala domina. E aí eu queria falar, você, como acabou de falar, é nova na política, né? Veio do Distrito Federal, não tinha tido conhecimento, hoje está conhecida lá, criou alianças, eu sei que vai ter retorno, porque tem esse feedback, mas eu queria saber um pouquinho dessa questão política, do seu alinhamento, da sua equipe, do fechamento dessas brechas que foram deixadas na sua viagem, na sua... Eu fico muito tranquila, né? Inclusive eu lá também a gente fica um pouco abalado, mas em momento nenhum eu perdi o meu equilíbrio, porque quando a gente tem a consciência tranquila, a gente tem certeza da verdade, a gente não costuma se preocupar, né, Catherine? Então graças a Deus, a gente tem um jurídico hoje muito bem formado, com muito conhecimento, muito preparado. Isso já está sendo avaliado. Então, assim, eu fico tranquila porque a gente vai conseguir expor a verdade. E depois você vai contar pra gente aqui. Com certeza. E vamos investigar. Já tô garantindo já, filho. Eu falei que eu volto com certeza, tá, Catherine? E eu falei, a gente vai conseguir mostrar para a população toda essa verdade, que é a nossa verdade. Então eu fico muito tranquila em relação a isso. Tenho certeza que boas notícias virão. A gente fica muito feliz também, Magdala, até porque a gente sabe o quanto o Cabo Frio precisa avançar. Exatamente. Né? E as perguntas... Vamos seguir para as perguntas, porque senão a gente não para. Davizinho vai... Olha, Jaqueline Costa, a Carol anotou aqui, foi a pergunta do Instagram, né? Veio pelo Instagram. Gente, manda pelo WhatsApp, que é até mais fácil também. O que a senhora tem para o 2º distrito? Pretende fazer uma subprefeitura igual ao município vizinho, Barra de São João? Pergunta da Jaqueline Costa. Oi, Jaqueline, boa noite, meu amor. Então, eu entendo que as pessoas, elas estão realmente assim, muito tempo, né? Tamoios, ela espera há muito tempo. Então, eu sou tamoiense e a gente entende que a gente tem pressa. Mas muito boas ideias a gente está preparando para Tamoios. Eu costumo dizer que a gente está naquela cadeira hoje por uma Cabo Frio inteira, né? Por um município inteiro. Mas a gente sabe também das necessidades reais que Tamoios hoje tem. Então, por isso eu estou preparando com muito carinho, Jaqueline. E, se Deus quiser, a gente está chegando aí. Olha, tá aqui, ó. Me chamo Mary Carvalho e gostaria de deixar uma mensagem para nossa querida prefeita Magdala. Magdala, eu sempre falei a você, nada causa mais horror à ordem que mulher que luta e sonha. Por favor, continue sonhando e continue lutando por nós. Obrigada por já estar fazendo a diferença em tão pouco tempo. Mary Carvalho. Obrigada, Mary. Beijo. Bom, tem aqui, ó, meu Deus do céu. Boa noite. Eu vou perguntar aqui, boa noite, sobre o livro, era para fazer uma homenagem, entre aspas, aí aqui depois, ó, Marcelinho tá aqui fazendo a pergunta, eu já vi aqui para ver se tinha, se a pessoa tinha se identificado. Era para fazer uma homenagem a uma mulher excepcional, mas um mês antes falava mal dela na rede social, daí resolve criar um livro, entre aspas, para homenageá-la, com um livro que não é livro, escrito por quem não é escritor, impresso por impressora caseira, grampeado manualmente com grampeador, obra de arte assinada por ninguém, ou seja, tentando fazer o povo cair em uma narrativa maluca e fazendo pessoas perderem tempo com uma doideira dessa. Conclusão, um plano diabólico para enquadrá-la em autopromoção e propaganda extemporânea. Fim, beijos, Marcelinho. Beijos, Marcelinho. Beijo, Marcelinho. Gente, realmente, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Que foi essa de Marcelinho? Marcelinho, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Só eu que achei. Agora a gente tem que fazer brincadeiras à parte, porque eu também fui convidada pro negócio. Até falei pra Cris aqui. Mas vou falar uma coisa pra você, Magdala. Se um dia você lança um livro e não é pela minha editora, sabe que eu vou discutir com você. Vai dar problema, Vai dar problema aqui.
Gente, brincadeiras à parte aqui, a gente tem essa... O Arildo Mendes tá aqui, ó, ele mandou um áudio pra gente. Jesus, eu não consegui ver o áudio dele. Ele mandou um áudio parabenizando a gente. Gente, 1.091 pessoas online, é isso mesmo? Isso mesmo. Caramba! Eu quero agradecer. 1130? Meu Deus do céu, Jesus. Gente... Magdala, vou falar uma coisa, hein? O povo gosta. Ah, meu Deus do céu. Você é fogo no parquinho, Arildo. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. E o áudio aí do Arildo Mendes pra gente. Enquanto isso, vou deixar aqui. Porque a gente falou muito em 40 dias. Realmente hoje está fazendo 40 dias. Sim. Né? Eu faço a pergunta ou você faz, Gleice? Deixa você fazer. Vai lá, pode ir. Ai, Magdala, como que você avalia esses 40 dias, né? Como foram? A gente já percebe que tiveram vários altos e baixos. Na verdade, você deu uma levantada em muita coisa, mas queria que você desse um balanço geral, né, nesses 40 dias, as coisas mais importantes que a prefeitura fez e os avanços futuros. Peraí, antes eu quero dar um recado aqui. Deputado federal Marcelo Crivella assistindo a nossa live aqui. Quero dar os parabéns a Magdala por conseguir uma clínica do olho para tamoios com o deputado federal Marcelo Crivella. Muito obrigada pela audiência. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Então, Grace, eu fico muito feliz, né? Eu falo que o que me dá esse gás para todos os dias eu levantar às 5:30 da manhã e dormir às 2 da manhã é exatamente isso, né? Eu falo que eu tive que começar muito cedo a trabalhar, né? Eu tive que começar a mostrar que eu podia fazer muito cedo, né? E tudo que a gente sempre pega, não só eu, mas eu acredito que as mulheres são assim, nós. Quando a gente pega algo para fazer, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai arrumar aquilo. A mulher, quando ela chega para fazer o jantar, ela faz o quê? Primeiro, se tiver louça suja, ela vai limpar, né? E assim, eu comparo muito isso. Esses dias até uma pessoa falou, poxa, mas não tem nada a ver. Eu falei, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando você chega numa casa que você pega ela toda desarrumada, eu sei porque nós somos mulheres. Para a gente começar a fazer alguma coisa, a gente vai arrumar primeiro. Então, quando a gente sentou, né? Quando eu sentei naquela cadeira, eu pedi muito a Deus que me desse muita sabedoria, para que eu pudesse realmente fazer um governo diferente, sabe? Um governo para a população, um governo mais transparente, um governo mais humanitário, um governo com mais diálogo, com mais participação, sabe? Com mais envolvimento das pessoas. Fazendo valer a democracia. Exatamente. Né? Então, eu costumo dizer que a gente faz 100 coisas ao mesmo tempo. A gente eu quero estar nos lugares, né? Eu quero olhar as demandas, eu quero organizar dentro, porque a gente precisa organizar. Nós tivemos que enxugar a folha, a gente precisa enxugar a nossa folha, e isso é algo que eu tive que focar muito, e a gente está focando nisso, sabe? A gente precisa arrecadar dentro da nossa cidade, e nós temos potencial para isso. Então, não é à toa que todos os sábados eu tenho, além de todas as reuniões, eu tenho reunião com o secretário de Fazenda, que é o Bebeto. A gente fica 2, 3 horas. Bebeto é o homem do dinheiro, né? Bebeto por isso que ele tá correndo de mim. Bebeto é um parceiro, assim, que eu tenho uma admiração muito grande. E durante esses 40 dias, a gente tem tido, né, uma grande preocupação com o pagamento, né, da folha, porque é algo que eu me lembro até que na primeira semana a gente ouviu blogs, né, falando que eu não iria cumprir com isso, e eu falei, é nossa responsabilidade, isso a gente não pode deixar de fazer. São famílias, é a nossa cidade, é o fomento da economia, e a gente está muito preocupado porque com esse balanço que nós fizemos dos 30 dias, a população pôde perceber o quanto a nossa cidade realmente precisa avançar. Ela precisa, a gente precisa mexer em toda a base, porque realmente eu falo que não recrimino nenhum prefeito que passou por ali, mas a mulher, ela tem um olhar diferente
para A gente sempre falou sobre isso aqui. Para aquilo ali, e o olhar que eu tenho hoje para o nosso governo é um olhar realmente de que a gente tem que mudar. A gente precisa mudar o olhar das pessoas em relação à máquina pública, que aquilo ali não é dinheiro nosso, aquilo ali é dinheiro do povo. Então, a cada dia que passa, eu me sinto assim, com mais responsabilidade de passar isso para a população. Então, eu acho que nesses 40 dias, a gente evoluiu muito, né? A gente hoje já estamos com todo o planilhamento do que a gente pode buscar de recurso dentro da nossa própria cidade, né? Além da gente buscar fora, a gente tem isso aqui dentro do município e a gente pode explorar. Então, e tem um recado aqui interessante para você, desculpa estar te cortando, mas você falou isso e a gente não pode perder. Um dos diretores do Shopping Popular de Cabo Frio, que está sendo erguido aqui, né, na cidade, ele falou o seguinte, né, em nome da diretoria: desejamos sucesso, prefeita, e sorte, o Denis está falando aqui. Sim. Desejamos sucesso à prefeita e sorte de nosso empreendimento. Será inaugurado na sua gestão e que possamos somar com o município nesse e em outros projetos. Denis, muito obrigada pela participação. Tem a ver com o que você está falando. Muito. A gente precisa entender isso, né? A gente precisa olhar para a cidade e o governante, ele não pode olhar para a cidade como se fosse dele, como se ele tivesse sentado ali para governar para ele precisa governar para o povo. E eu falei que a única pessoa que me impede disso é Deus. Não adianta maldade, não adianta tentarem, porque eu já percebi, né? E a mulher, a gente percebe. Então eu já percebi tudo que está acontecendo e todos os dias eu falo, Deus, ele está comigo e eles não vão conseguir prejudicar uma mulher, né? Uma mulher, porque eu acho que isso é o pior. Que quando fala mulher, a gente já começa a sentir. Fere o ego. Mas é o seguinte, Magdala, aqui uma segura a mão da outra. Exatamente, não podemos soltar as mãos. Não podemos soltar. E o pessoal não para de mandar pergunta, mas antes, vamos soltar o áudio aí. Arildo Mendes, boa noite, meu querido. Saudade. Boa noite a você e a todos os nossos ouvintes. Hoje, eu não vou fazer o nosso momento de reflexão, vou aproveitar e vou mandar um abraço especial para você, Kathleen, para Gleice Kelly Mendes, que está aí também no estúdio contigo, sozinha, e para a prefeita Magdala, e deixar o espaço reservado para que vocês possam conduzir esse assunto da melhor maneira possível, porque eu também quero aqui ouvir essas 3 mulheres super poderosas aí no programa de hoje. Beijo no coração. As 3 espiões demais. Não gosto. As 3 espiões demais são muito mais estratégicas. Tô vendo aqui, vamos lá. Boa noite, me chamo Rafael Lourenço, sou moradora de Tamoios e queria dizer que estou cheia de expectativas boas e me sinto muito bem representada pela Magdala Furtado. Rafael Lourenço, beijão. Beijo, Rafael. Deixa eu ver aqui, eu sigo a página assim, meu querido, beijo pra você, tá aqui, ó, deixa eu ver. Alan, eu sigo a página de Tamoios, pode deixar que eu vou seguir. Beijo pra você, meu querido, não vou esquecer não. É porque tem muita pergunta aqui, deixa eu fazer. Bom, vamos lá, Dadaio Olegário, boa noite a todos. Uma pergunta para a prefeita Magdala a respeito dos servidores que tanto lutam pelos seus direitos, que não estão sendo pagos e precisam ser valorizados. Não é somente pagamento em dia. Exemplo, temos reajuste salarial que até o momento não foi pago e demais outros direitos que estão congelados. Qual é a expectativa referente ao funcionalismo público? Nós, servidores, somos a engrenagem para um bom funcionamento. Dadaio Olegário perguntando a você. Ela é escolária? Ela é aqui de Cabo Frio. Não disse a área de atuação, né? Qual a sua área de atuação, Dadai? Fala pra mim. É na saúde, né? Daqui da saúde. Alex Dias, peraí. Dadai, por favor, digita aí qual a sua área pra facilitar aqui pra gente. Se as mulheres soubessem o potencial que tem, seria uma revolução na sociedade. Você está na saúde, Dadai? Tá na saúde? Só responde isso pra mim, por favor. Alex Dias, gostaria de saber sobre o piso de enfermagem. Sai esse mês mesmo? É Alex, né? Alex, isso. Alex, boa noite, querido. Então, o salário, né, da saúde sai agora nessa semana, semana que vem.
Não, essa semana ainda, o da saúde. E o piso da enfermagem, as pessoas precisam, é porque tudo, o Catherine, que é passado assim, muito que vagamente. Então a gente precisa explicar com detalhes para que as pessoas entendam. O piso da enfermagem, o que entrou para os enfermeiros foi R$1.500.000, certo? Que entrou. Então, assim, a gente até conversou muito, eu conversei muito com o secretário de saúde em relação a isso, porque vai ser pago normal o pagamento dos enfermeiros, né? Nessa semana. Na semana que vem, vai ser dividido esse 1.500.000 para os enfermeiros. Então, porque assim, mas não pagou. Não era isso. Não, mas o que veio foi isso. Então, as pessoas precisam entender que isso não partiu do município. Isso não é do município. Né? Os 1.500.000 entrou. Agora, se tem que ser um valor maior, isso não é culpa do município. Então, as pessoas, a gente precisa deixar isso bem claro. Para a gente depois não ter, olha, mas a prefeitura não pagou o que é direito dos enfermeiros. Não é. Eu entendi, mas eu acho que a gente chegou a falar isso quando o secretário de governo teve aqui a respeito disso, Catherine. E aí, só porque eu sei que a gente tem pouco tempo para as outras perguntas e a maioria, pelo visto, vai acabar vindo nessa crescente. Aqui. Vale frisar, e aí eu falo por ser gestora pública, que Magdala pegou a cidade já com cálculo e com toda a parte orçamentária programada, inclusive a ser paga aos profissionais. Então, ela tem uma LDO que precisa ser seguida, ela tem um PPA que precisa ser seguido, ela tem e ela está com dificuldade de dinheiro em caixa. Então, assim, para que a população também entenda além desse, porque aí já tem outros profissionais fazendo os questionamentos. Aqui, eu perguntei a Dadai, só para ter certeza que eu conheço a Dadai Olegário do Sindicaf, né? Ela falou que está lotada na saúde e a secretária-geral do Sindicaf, sindicato. Quanto ao piso, eu acho que o secretário de saúde já deixou isso bem explanado, né? Quanto ao piso, eu acho que isso já foi bem explicado. O que a gente falou agora foi realmente sobre o repasse da saúde. Exatamente. Da enfermagem para a saúde. Eu quero mandar um beijo pro João, o vice Manuel Corrêa tá ligado aqui. Gente, não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, mas eu vou falar aqui, ó. Esqueci de dar os parabéns, mas você não se... o Josias de novo. Esqueci de dar os parabéns pelo evento Agosto Lilás no Shopping Una Park em Tamoios, que a nossa prefeita, com belas palavras, representou todas as mulheres. Ela está de parabéns. Mais perguntas, Carol? Deixa eu ver aqui. Gente, olha só, Carol começou a anotar, mas tem mais de 1.000 pessoas. Eu não tenho como ler o nome de todo mundo. Então, beijãozaço para todos vocês. Tiago Ponte, qual o planejamento para a nossa cidade receber o turismo no final do ano? Existe algum projeto para o verão, prefeita? Então, aquilo que eu falei, a gente tá empenhado, né? A gente sabe que nós viemos aí de um verão que realmente a gente não teve muito planejamento, né? Então, a gente está muito empenhado nisso, sim, muito preocupado. Inclusive, a gente tem tido bastante reuniões para definir, né? A gente precisa da nossa cidade movimentada, mas com responsabilidade, com fiscalização. Eu prezo muito por isso. Eu acho que eu tenho falado isso muito para todas as pessoas, né, que trabalham comigo. A gente precisa de ordem, né? A gente precisa ordenar, a gente tem que organizar e fiscalizar, que eu acho que a gente tem vindo, né, de momentos, a gente já tem feito muito isso. Tá? Eu tenho cobrado bastante e a gente precisa fazer. E a gente está trabalhando muito, sabe, Catherine, pra gente chegar num verão aí com estrutura, né? São 40 dias. 40 dias. Então, eu falo assim, eu acho que a gente está correndo muito contra o tempo até. Pois é, as pessoas estão com pressa, Catherine. As pessoas estão com pressa. Mas sabe o que é isso? A gente viu a cidade adormecida. É a esperança. A esperança aflorou, mas as pessoas, quando eu falei de
disso, do tempo, de tudo, é porque precisam entender que você tem o curto prazo, as metas a curto prazo, a longo prazo. Eu acredito que vão ser... E vai acontecer no seu tempo. Isso aí. Magdala, a gente vai ter que continuar gravando, porque não vai dar tempo. Olha só, o Netinho do Rio de Janeiro tá falando assim, fale mais no Hospital do Olho. Gente, calma. Gente, vocês viram que eu tô dando uma corridinha aqui, né? Básica. E eu não vou conseguir fazer, infelizmente. Eu vou mostrar aqui a assessoria da Magdala que tem perguntas pra ela responder. Sim, mas claro. não dá tempo de fazer todas as perguntas aqui, porque faltam... Na verdade, não falta mais nada. O Davizinho tá ali, tá assim, ó. Você estourou o tempo pela milésima vez. Pela milésima vez, Magdala, a gente tá estourando o tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos deixar, né? Ela fazer. Por favor, as considerações Por favor, finais. prefeita Magdala Furtado, faça as suas considerações finais e fique à vontade. Bom, primeiramente agradecer a vocês, mulheres lindas aqui, mulheres que estão segurando sempre as minhas mãos. Isso me fortalece muito. Queria também deixar desejar força, né, para todas essas mulheres. Eu sei que está terminando aí o nosso mês de conscientização, a violência contra a mulher. Então, dizer para as mulheres vamos nos levantar juntas, né, em defesa de uma causa muito maior, que é cuidar das pessoas, é cuidar do nosso município, é cuidar da nossa cidade e cuidar também umas das outras, porque eu acho que é muito importante. Queria falar para o pessoal, né, olhar lá as nossas redes, tá sempre seguir lá, porque eu acho que é muito importante para acompanhar as notícias, acompanhar tudo que está acontecendo. A gente está sempre colocando lá tudo para a população. Então, assim, gente, olha, vamos juntas, força, eu preciso de vocês dando as mãos para mim aqui, para a gente poder avançar. E vamos avançar cada vez mais. Ó, o Marlon Barbosa falou assim, Catherine, pelo amor de Deus. E os homens também, tá? Não são só as mulheres, Os não. homens, principalmente, Eu sei. nos ajudar a carregar caixas, Eu sempre bolsas. Eu sempre falo isso para as mulheres, porque eu sei o quanto é difícil, né, Catherine? Nós sabemos que realmente para as mulheres é muito... tem muita mulher que não consegue, que está precisando dessa força, desse apoio. Mas a gente sabe dos homens também, que os homens estão aqui do nosso lado e eu sei disso. Precisam de podem reconhecimento. continuar, Pode. com certeza. Olha só, Precisamos de vocês. O Marlon Barbosa tá aqui, ó. Dá um abraço à prefeita Magdala. Estou botando fé que vamos realizar muito pela juventude de Cabo Frio, como já fizemos durante a Semana da Juventude. Olha pra cá, gente, ó, querido, não tem como eu olhar. Vocês. Olha, as outras perguntas, vou fazer o seguinte, tá, gente? Tem muita pergunta aqui. Passa pra gente. Eu vou passar pra vocês. Isso aí. E vou pedir pra você responder em áudio, pode ser? Claro. Para os nossos ouvintes. Com certeza. Vocês estão vendo Será que a um gente tá prazer. aproveitando Magdala aqui, gente. A gente tá explorando. Será um prazer. Magdala. Até 2h30 da manhã. Até 2h30 da manhã respondendo áudio. Tranquila. Magdala, muito obrigada pela sua participação. Gleice Kelly, muito obrigada. Obrigada, Eu minha que equipe, agradeço. nota Obrigada 10. a você, Obrigada a Catherine. todos os Obrigada, nossos Magdala. ouvintes. Obrigada a todos os nossos internautas. Mais de 1000 internautas hoje. Obrigada, Cris. Obrigada a toda a equipe Eu da que comunicação. E eu quero parabenizar, tá, Magdala? Antes de mais nada, parabenizá-la, porque são 40 dias, né? Não são 40 meses e não são 4 anos. Verdade. Então são 40 dias. Pode contar com a gente sempre. Obrigada. Bom, gente, Amém. ótima noite. Fiquem com Deus e até amanhã, porque Ele quer. Fui! Você acabou de ouvir Viva Bem, Viva Bem, aqui na Ondas.